Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como pretensão que esse vídeo seja um dos elementos que compõem a aula do dia 31/8. Aula essa que vai das 14h30 até as 15h15. A agenda para o dia de hoje é fazer a correção do exercício que trata a respeito de volume e capacidade e também fazer uma revisão, iniciar um processo de revisão desse capítulo, porque, como vocês sabem, é um capítulo bem pequeno que já está se encerrando e aí a gente vai fazer essa revisão, assim como no capítulo anterior a gente dividiu em duas partes, aqui também a gente vai dividir em duas partes, até porque essa aula é apenas uma aula de 45 minutos, e aí posteriormente, na quinta-feira, a gente tem a outra aula de 45 minutos e pega essa segunda parte do processo de revisão. Então, sem mais delongas, já que o nosso tempo é curto, iremos agora fazer a correção do nosso exercício. O exercício que trata a respeito de volume e capacidade é o exercício da página 168, questão de 1 a 4, e aí a gente vai fazer uma análise dessas questões e tentar esclarecer da melhor maneira possível, comparar e conversar a respeito deste exercício. A primeira questão, ela pede para que você calcule o volume dos sólidos apresentados aí no item A e no item B, e aí é preciso que você observe algumas características. No caso do item A, a gente está trazendo um paralelepípedo que tem as suas medidas dadas em metros, e na letra B temos um paralelepípedo que tem as suas medidas dadas em centímetros. E importante, pessoal, esses desenhos aí, eles não estão numa escala real, tá bom? Então, é preciso fazer essa colocação para a gente não se confundir. Como é que eu faço para calcular o volume de uma figura desse tipo? Simples, eu vou fazer a multiplicação das 3 dimensões que aí estão apresentadas. Nesse caso do item A, eu vou multiplicar aqui, 14,6 metros vezes 2 metros vezes 3,1 metro. Quando eu multiplico 14,6 vezes 2, vai dar 28,12, e aí quando eu multiplico 28,12 vezes 3,1, o meu resultado é 90,53. Lembrando que a medida é metros, e aqui, como eu estou falando de volume, é metro vezes metro vezes metro, eu vou ficar representando ele com metro cúbico. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui no item A, o meu resultado vai ser 90,53 metros cúbicos, certo? Já no item B, eu estou trabalhando com a unidade de medida centímetro. Se eu estou trabalhando com a unidade de medida centímetro, o resultado vai ser, obviamente, em centímetros cúbicos. Então, eu tenho 5,6 vezes 7,1 vezes 5,6, e o meu resultado é 222,654. 222,654 centímetros cúbicos é o volume da figura da letra B. Partindo agora para a nossa segunda. Pessoal, eu estou fazendo assim porque eu entendo que um processo de multiplicação desse vocês já dominam com muita facilidade, tá bom? Mas se tiverem alguma dúvida, no retorno ao grupo de WhatsApp, vocês podem estar apresentando essa dúvida que a gente vai tentar sanar da maneira mais eficiente que a situação do ensino remoto nos possibilita, tá bom? Na questão 2, nós temos que Sara e André passaram em uma loja quando estavam voltando. Passaram em uma lojinha quando estavam voltando para casa de um passeio e compraram uma forminha de gelo diferente. O gelo, quando formado, lembrava um bloco retangular, diferente daqueles cubinhos que a gente está acostumado. Na embalagem estava escrito que o gelo formado tem as seguintes medidas: 12 milímetros de largura, 12 milímetros de altura e 96 milímetros de comprimento. E aí pede qual é o volume do gelo que é feito nessa forminha.
Pessoal, da mesma maneira que na questão de número 1, nós iremos estar respondendo isso aí fazendo a multiplicação. 12 vezes 12 vezes 96. E uma coisa importante, aqui é em milímetro, então a medida vai ficar em milímetro cúbico, da maneira que está aqui. 12 vezes 12 dá 144, 144 vezes 96 vai ter como resultado 13.824 milímetros cúbicos, que é a unidade de medida que a gente está utilizando para identificar qual é o volume dessa barrinha de gelo num formato um pouquinho diferente que a gente está vendo aí, tá bom? Terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: um vaso tem o formato de um bloco retangular, como indicado na figura abaixo. Está aqui a figurinha do nosso vaso. Se colocarmos água até 1/3 da sua altura, quantos litros de água colocaremos nesse vaso? Pessoal, é importante que a gente observe algumas coisas aqui interessantes nessa questão. Ele está perguntando quanta água tem aqui, mas ele deu a altura total. A altura total é de 20 centímetros e ele está dizendo que está colocando em apenas 1/3 da altura, ou seja, o valor de 20 vai ficar aí dividido para 3. Então, eu vou fazer a multiplicação aí do valor da base, 15 vezes 15, o resultado vai ser 2.265, e aí eu preciso multiplicar também por um valor de 20, só que não é 20, é 20 dividido para 3, vai dar um valor aí aproximado de 6, alguma coisa. Quando eu faço essa multiplicação, o meu resultado é 15.100. Aí a gente volta lá para aquela tabela que a gente fez das conversões, e aí no caso, para eu ter esse valor em litro, não estou falando de decilitro, eu vou ter que dividir esse valor por 1.000. Quando eu divido esse valor por 1.000, vai ficar aí aproximadamente 1,5 litros, que é o valor que tem aqui nessa recipiente ocupado até 1/3, tá bom? Quando eu faço a multiplicação aqui de tudo, dá 15.100. Para chegar ao valor em litros, eu preciso dividir por 1.000, e aí vai ficar aproximadamente 1,5 litros. A nossa quarta questão, encerrando o nosso exercício, diz o seguinte: Camila vai construir uma piscina em seu quintal, que ocupará uma área retangular de lado medindo 3 metros e 5 metros, ou seja, uma piscina de 3 por 5. Qual deverá ser a profundidade dessa piscina, de modo que a capacidade total seja 22.500 litros? Lembrando que, no caso de metros, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, vamos observar essa questão de forma um pouquinho mais detalhada aqui na nossa lousa. Ela vai ter uma piscina retangular de 5 metros por 3 metros. E ela quer que na piscina caibam 22.500 litros de água. A questão é, qual é a profundidade dessa piscina? Vamos aqui aumentar. Ela quer saber qual é a profundidade dessa piscina para que ela obtenha esse valor aí de litros de água. Como é que eu faço isso então, Everton? Eu tenho que o volume é igual a largura vezes comprimento vezes profundidade. Existem inúmeras formas para calcular isso, tá bom? Números escritas, mas eu vou usar essa daqui. Eu quero saber qual é a profundidade, só que eu tenho que o volume é 22.500, que é igual à largura, que é 5 metros, vezes o comprimento, que é 3, e a profundidade, vou deixar esse pezinho aqui, é o que eu quero descobrir. Como é que eu faço para descobrir isso aí? Eu faço, então, 22.500, 5 vezes 3 é 15, 22.500, 5 vezes 3 é 15, está multiplicando, passa dividindo. Dividido para 15 é igual à profundidade que eu quero. Simples assim. Quando eu faço essa divisão, você vai obter aí exatamente P igual a 1,5. Ou seja, 1,5 que? Metro. Ou seja, a minha piscina tem que ter 1,5 metro de profundidade, com essa largura e essa
esse comprimento, para que ela tenha 22.500 litros de água na sua ocupação, tá bom? E desta maneira concluímos aí o nosso exercício. Deixa eu só voltar para cá. Pessoal, a ideia agora é que a gente retorne para o nosso grupo de WhatsApp para tentar fazer uma espécie de revisão. Assim como na revisão anterior, a gente vai fazer um exercíciozinho que vai trabalhar todos os conteúdos que vimos até agora. Então, só fazendo uma rápida recapitulada antes de retornarmos. Nosso capítulo é um capítulo bem pequeno. Deixa eu voltar aqui rapidinho lá para o começo do nosso capítulo. O nosso capítulo, galerinha, ele vai tratar a respeito de área, volume e capacidade. Nessa parte de área, que é a parte inicial, a gente viu a área das figuras planas. A área do retângulo e a área do quadrado, que a gente sabe que é dado por base vezes a altura. A área do triângulo e do paralelogramo, que é dado por base vezes a altura dividido por 2. A área dos trapézios e dos losangos, que a gente viu que na casa da área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Isso todas são fórmulas que a gente viu no decorrer desse capítulo, tá bom? Temos também a área do losango, que é dado por a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. E aí encerra essa parte de área. Encerrada essa parte de área de figuras planas, a gente viu também a área do círculo. Aí na área do círculo nós observamos a área do círculo, que é igual a πr ao quadrado. Observamos a área da coroa de um círculo, que é dado por π vezes r ao quadrado, r, o raio maior menos o raio menor ao quadrado. E aí a gente explorou na aula anterior a correção desse exercício que foi a respeito desse assunto. E vimos também a área de um setor circular, que a área do setor circular é dada por o ângulo do setor dividido por 360 vezes πr ao quadrado. Isso tudo que eu estou mostrando aqui está no livro de vocês. Estou passando de forma rápida porque a gente já viu esse assunto, tá bom? Também vimos a respeito de volume e capacidade, que aí foi mostrado para vocês como era calculável o volume aqui desses paralelogramos. Mostramos a formulazinha que acabei de falar aqui no caso do exemplo da piscina, como é que calcula. Vimos também as tabelinhas de conversão, que as tabelinhas convertem com relação a litros e metro cúbico, decímetro cúbico, que a gente viu. Acabamos de fazer a correção do exercício e agora a gente retorna para o grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida aqui a respeito desse assunto do exercício e também eu vou explicar para vocês como e quais são as questões que vão compor o exercício que a gente vai fazer, essa retomada do capítulo. Lembrando a vocês que vai ser dividida em duas partes. Hoje a gente vai fazer a primeira parte, na próxima aula, e aí a gente só tem uma aula de 45 minutos, a gente faz a correção dessa primeira parte e passa à segunda parte, para que a gente divida em duas partes, já que as nossas aulas são divididas em duas aulas aqui, tá bom? Aguardo vocês agora no nosso grupo de WhatsApp.